Introdução. Nas páginas seguintes, proponho descrever o curso da doença e o restabelecimento de um paciente bastante jovem. O caso clínico, estritamente falando, não provém de minha própria observação. É verdade que assentei as linhas gerais do tratamento e que, numa única ocasião na qual tive uma conversa com o menino, participei diretamente dele. No entanto, o próprio tratamento foi efetuado pelo pai da criança, sendo a ele que devo meus agradecimentos mais sinceros por me permitir publicar suas observações acerca do caso. Todavia, sua ajuda ultrapassa esta contribuição. Ninguém mais poderia, em minha opinião, ter persuadido a criança a fazer quaisquer declarações como as dela. O conhecimento especial pelo qual ele foi capaz de interpretar as observações feitas por seu filho de 5 anos era indispensável. Sem ele, as dificuldades técnicas no caminho da aplicação da psicanálise numa criança tão jovem como essa teriam sido incontornáveis. Só porque a autoridade de um pai e a de um médico se uniam numa só pessoa e porque nela se combinava o carinho afetivo com o interesse científico, é que se pôde neste único exemplo aplicar o método em uma utilização para a qual ele próprio não se teria prestado, fosse as coisas diferentes. O valor peculiar desta observação, contudo, reside nas considerações que se seguem. Quando um médico trata de um neurótico adulto pela psicanálise, o processo que ele realiza de pôr a descoberto as formações psíquicas, camada por camada, capacita-o, afinal, a construir determinadas hipóteses quanto à sexualidade infantil do paciente. E é nos componentes desta última que ele acredita haver descoberto as forças motivadoras de todos os sintomas neuróticos da vida posterior. Estabeleci essas hipóteses em meus 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, 1905. E estou ciente de que, a um leitor leigo, elas parecem tão estranhas quanto parecem para um psicanalista não ser controvertidas. Mas até mesmo um psicanalista pode confessar seu desejo de ter uma prova mais direta e menos vaga desses teoremas fundamentais. Seguramente deve existir a possibilidade de se observar em crianças, em primeira mão e em todo o frescor da vida, os impulsos e desejos sexuais, que tão laboriosamente desenterramos nos adultos, dentre seus próprios escombros, travessão. Especialmente se também é crença nossa que eles constituem a propriedade comum de todos os homens, uma parte da constituição humana é apenas exagerada ou distorcida no caso dos neuróticos. Tendo em vista essa finalidade,
venho por muitos anos encorajando meus alunos e meus amigos a reunir observações da vida sexual das crianças, cuja existência, via de regra, tem sido argutamente desprezada ou deliberadamente negada entre os materiais que me chegaram às mãos como resultado desses pedidos. Os relatos que recebi em intervalos regulares sobre o pequeno Hans logo começaram a assumir uma posição proeminente. Seus pais estavam ambos entre os meus mais chegados adeptos e haviam concordado em que, ao educar seu primeiro filho, não usariam de mais coerção do que a que fosse absolutamente necessária para manter um bom comportamento. E à medida que a criança se tornava um menininho alegre, bom e vivaz, a experiência de deixá-lo crescer e expressar-se sem intimidações prosseguiu satisfatoriamente. Agora passarei a reproduzir os apontamentos sobre o pequeno Hans, feitos por seu pai, tais quais o recebi. Também me absterei, evidentemente, de fazer qualquer tentativa de desvirtuar a naivete e a franqueza da criança, como tal, com a realização de emendas convencionais. Os primeiros relatórios a respeito de Hans datam de um período em que ele estava para completar 3 anos de idade. Naquela época, por intermédio de várias observações e perguntas, ele demonstrava um interesse particularmente vivo por aquela parte do seu corpo que ele costumava de chamar de seu, entre aspas, pipi. Tanto que certa vez perguntou à sua mãe: Hans, mamãe, você também tem um pipi? Mãe, claro, por quê? Hans, nada, eu só estava pensando. Como a mesma idade, certa vez entrou num estábulo e viu ordenharem uma vaca, abre aspas. Oh, olha, e está saindo leite do pipi dela, fecha aspas. Essas primeiras observações já começam a despertar a expectativa de que muita coisa, se não a maior parte, de tudo que o pequeno Hans nos revela terminará por tornar-se típica do desenvolvimento sexual das crianças em geral. Certa vez expus o ponto de vista de que não havia necessidade de se ficar tão horrorizado por encontrar numa mulher a ideia de chupar o órgão masculino. Argumentei que esse impulso repelente tem uma origem das mais inocentes, de vez que derivava do ato de sugar o seio materno. E prosseguindo nessa conexão, o úbere da vaca desempenha papel de importância como imagem intermediária, sendo em sua natureza uma mama e em sua forma e posição um pênis. A descoberta do pequeno Hans confirma a última parte da minha asserção. Entretanto, seu interesse pelos pipis de modo algum era um interesse puramente teórico, como era de esperar. Também o impelia a tocar em seu membro.
Aos 3 anos e meio, sua mãe o viu tocar com a mão no pênis. Ameaçou-o com as palavras, abre aspas, se fizer isso de novo, vou chamar o doutor A para cortar fora seu pipi. Aí, com o que você vai fazer, pipi? Fecha aspas. Hans, com meu traseiro. Ele deu essa resposta sem ainda possuir qualquer sentimento de culpa. Contudo, foi essa a ocasião da aquisição do complexo de castração, cuja presença vemo-nos com tanta frequência obrigados a inferir na análise de neuróticos, ainda que todos eles relutem violentamente em admiti-la. Há muita coisa importante a dizer sobre a significação desse elemento na vida de uma criança. O complexo de castração tem deixado atrás de si vestígios acentuados em mitos, e não somente nos mitos gregos. Em uma passagem da minha interpretação de sonhos, 1900, e em outros trabalhos, abordei o assunto do papel que ele desempenha. Aproximadamente com a mesma idade, 3 anos e meio, o pequeno Hans de pé, em frente à jaula dos leões, em Schönbrunn, gritou com voz alegre e animada: eu vi o pipi do leão. Boa parcela da importância dos animais nos mitos e contos de fada se deve ao fato de mostrarem abertamente suas partes genitais e em funções sexuais às crianças pequenas e indagadoras. Não pode haver dúvidas quanto à curiosidade sexual de Hans. Esta, contudo, também despertou nele o espírito de indagação e favoreceu que ele chegasse a um autêntico conhecimento abstrato. Certa vez, estando na estação ferroviária, tinha 3 anos e 9 meses. Viu água saindo de uma locomotiva. Olha, disse ele, a locomotiva está fazendo pipi, mas onde está o pipi dela? Depois de pequena pausa, acrescentou com alguma reflexão: um cachorro e um cavalo têm pipi, a mesa e a cadeira não. Assim, tomou consciência de uma característica essencial de diferenciação entre objetos animados e inanimados. A ânsia por conhecimento parece ser inseparável da curiosidade sexual. A curiosidade de Hans orientava-se em particular para seus pais. Hans, 3 anos e 9 meses. Papai, você também tem um pipi? Sim, claro. Mas nunca vi quando você tirava a roupa. Noutra ocasião, ele estava olhando insistentemente sua mãe despida, antes de ir para a cama. Para que você está olhando para mim desse modo? Ela perguntou. Hans, eu só estava olhando para ver se você também tem um pipi. Claro, você não sabia? Não, pensei que você era tão grande que tinha um pipi igual ao de um cavalo. Essa expectativa do pequeno Hans merece ser lembrada. Ela terá importância mais tarde.
Mas o grande evento na vida de Hans foi o nascimento de sua irmãzinha Hannah, quando ele tinha exatamente 3 anos e meio. Seu comportamento naquela ocasião foi anotado pelo pai no ato, às 5 da manhã, entre aspas. Escreve: começou o trabalho de parto e a cama de Hans foi transferida para o quarto ao lado. Ele acordou às 7 horas e, ao ouvir sua mãe gemer, perguntou: por que é que a mamãe está tossindo? E após o intervalo: a cegonha vai vir hoje, com certeza. Naturalmente lhe disseram muitas vezes nos últimos dias que a cegonha ia trazer uma menina ou um menino, e ele corretamente fez a conexão dos sons inabituais dos gemidos com a chegada da cegonha. Mais tarde, ele foi levado para a cozinha. Vendo a maleta do médico no saguão, perguntou: o que é isto? Uma maleta, foi a resposta, ao que ele declarou com convicção: a cegonha chega hoje. Depois do nascimento do bebê, a parteira entrou na cozinha e Hans a ouviu pedindo que fizessem chá. Hans, ouvindo, disse: eu sei, mamãe tem que tomar chá porque ela está tossindo. Foi então levado para o quarto da mãe. Contudo, não olhou para ela, mas sim para as bacias e outros recipientes cheios de sangue e água, que ainda estavam espalhados pelo quarto. Apontando para a comadre suja de sangue, observou num tom de surpresa: mas não sai sangue do meu pipi. Tudo o que ele disse mostra que ele relaciona aquilo que é estranho na situação com a chegada da cegonha. Olha para tudo que vê com um olhar de desconfiança e atento, e não se pode questionar o fato de que suas primeiras dúvidas sobre a cegonha criaram raízes. Hans tem muitos ciúmes da recém-chegada e sempre que alguém a elogia dizendo que é um bebê lindo e assim por diante, ele logo diz com desprezo: mas ela ainda não tem dentes. De fato, ao vê-la pela primeira vez, estava muito surpreso por ser ela incapaz de falar e resolveu para si que isso era devido à sua falta de dentes. Nos primeiros dias, ele foi naturalmente colocado visivelmente no segundo plano. Adoeceu subitamente com uma forte dor de garganta e, durante a sua febre, ouviram-no dizer: mas eu não quero uma irmãzinha. Uns 6 meses mais tarde, ele havia superado seu ciúme e sua afeição fraternal pelo bebê era igualada apenas pelo seu sentimento de superioridade quanto a ela. Um pouco mais tarde, Hans observava sua irmã de 7 dias, em quem dava um banho. Mas o pipi dela ainda é bem pequenininho, observou, e acrescentou, à guisa de consolo: quando ela crescer, ele vai ficar bem maior. Com a mesma idade, 3 anos e 9 meses, Hans fez seu primeiro relato de um sonho.
Hoje, quando eu estava dormindo, pensei que estava em Gmunden com Mariedil. Mariedil era a filha de 13 anos de Nosso Senhorio e costumava brincar frequentemente com ele. Quando o pai de Hans contava o sonho à sua mãe, na presença dele, ele o corrigiu dizendo: não foi com Mariette, mas sim bem a sós com Mariette. Nessa conexão, sabemos o seguinte: no verão de 1906, Hans estava em Gmunden e costumava andar pelas cercanias o dia inteiro com os filhos do senhorio. Ao deixarmos Gmunden, pensamos que ele estaria bastante aborrecido por ter de se afastar e transferir-se de volta à cidade. Para surpresa nossa, não foi o que aconteceu. Ele parecia estar contente com a mudança e durante várias semanas dizia bem poucas coisas sobre Gmunden. Somente depois de algumas semanas é que começaram a surgir reminiscências, muitas vezes coloridas com vívidos traços do tempo que passara em Gmunden. Nas 4 últimas semanas, mais ou menos, ele estivera elaborando em fantasias essas reminiscências. Ele imagina que está brincando com as outras crianças, com Berta, Olga e Fritzl. Fala com eles como se realmente estivessem com ele e é capaz de se entreter dessa maneira, horas a fio de uma só vez. Agora que ganhou uma irmã, está obviamente ocupado com o problema da origem das crianças. Ele sempre chama Berta e Olga de suas filhas. Certa vez acrescentou: minhas filhas Berta e Olga também foram trazidas pela cegonha. O sonho, ocorrendo então, depois de uma ausência de 6 meses de Gmunden, evidentemente deve ser entendido como expressão do seu anseio de retornar para lá. Até aqui tenho citado seu pai. Anteciparei o assunto que vem a seguir, acrescentando que Hans, quando fez sua última observação sobre serem as crianças trazidas pela cegonha, estava contradizendo alto uma dúvida que se insinuava oculta dentro de si. Seu pai fez, por acaso, uma anotação de uma coisa que, mais tarde, redundaram em algo de valor inesperado. Abre aspas. Desenhei uma girafa para Hans, que mais tarde esteve em Schönbrunn diversas vezes. Ele me disse: desenhe também o pipi dela. Desenhe você mesmo, respondi, ao ver que ele acrescentou essa linha à minha figura. Aí no livro tem uma imagem que é o de uma girafa e no meio da girafa, entre as pernas da frente e as pernas traseiras,
tem um risco que não chega a encostar no corpo da girafa, mas fica exatamente no meio dela e é quase do tamanho das pernas da frente e das pernas de trás da girafa. E há uma seta apontando para esse risco e está escrito alongamento. Ele começou desenhando um traço pequeno e então acrescentou mais um pedacinho, observando. O pipi dela é mais comprido. Hans e eu passamos de trás de um cavalo que estava urinando e ele disse: "O cavalo tem o pipi embaixo como eu." Olhando a irmãzinha de 3 meses no banho, disse com voz de compaixão: "Ela ganhou um pipi bem pequenininho. Deram-lhe uma boneca para brincar e..." Ele a despiu, examinou-a com cuidado e disse: "O pipi dela é tão pequenininho." Como já sabemos, essa fórmula possibilitou-lhe continuar acreditando em sua descoberta da distinção entre objetos animados e inanimados. Todo investigador corre o risco de incorrer em um erro ocasional. Para ele, é alguma consolação se, como o pequeno Hans no exemplo a seguir, não se enganar sozinho, mas puder citar um uso linguístico comum em seu favor. Isso porque Hans viu certa vez um macaco em seu livro de ilustrações e, apontando para o seu rabo enrolado, disse: "Papai, olha o pipi dele." Seu interesse por pipis levou-o a inventar um jogo especial, todo próprio. Dando para o saguão de entrada, existe um lavatório e também um depósito escuro para guardar madeira. Já faz algum tempo que Hans, entrando nesse armário de madeira, vem dizendo: "Vou para o meu banheiro." Certa vez olhei ali dentro para ver o que ele estava fazendo no depósito escuro. Ele me mostrou seu membro e disse: "Estou fazendo pipi." Isso quer dizer que ele tem brincado no banheiro. O fato de isso ter a natureza de uma brincadeira revela-se não apenas por ele só estar pretendendo fazer pipi, mas também porque ele não vai ao banheiro, o que, em última análise, seria muitíssimo mais simples, preferindo, contudo, o armário, que ele chama de seu banheiro. Estaríamos fazendo uma injustiça a Hans se tivéssemos de delinear apenas os aspectos autoeróticos de sua vida sexual. Seu pai possui informações detalhadas a nos fornecer acerca do tema de suas relações amorosas com outras crianças. Destas podemos discernir a existência de uma escolha de objeto, como no caso de um adulto, e também temos de confessar um notável grau de inconstância e uma disposição à poligamia. No inverno, com 3 anos e 9 meses de idade, levei Hans
ao rink de patinação e o apresentei a 2 filhinhas de meu amigo N, as quais tinham cerca de 10 anos de idade. Hans sentou-se ao lado delas, ao passo que elas, na consciência de sua idade mais madura, olhavam de cima para aquele garotinho com desprezo. Ele as contemplava com admiração, embora esse procedimento não lhes causasse maior impressão. Apesar disso, Hans mais tarde sempre falava delas como as minhas meninas. Onde estão as minhas meninas? Quando vão vir as minhas meninas? E por que algumas semanas ficou atormentando-me com a pergunta: quando é que vou voltar ao rink para ver as minhas meninas? Um primo de 5 anos veio visitar Hans, que nessa época chegara à idade de 4 anos. Hans constantemente punha os braços ao redor dele e um dia, quando lhe dava um daqueles ternos abraços, disse: "Eu gosto tanto de você." Esse é o primeiro traço de homossexualidade com que nele deparamos, mas não será o último. O pequeno Hans parecer ser um modelo positivo de todos os vícios. Aqui está parecer, mas eu acredito que seja parece. Tendo Hans 4 anos, mudamos para um novo apartamento. Uma porta dava da cozinha para um balcão, de onde se podia olhar para um apartamento no outro lado do pátio. Nesse apartamento, Hans descobriu uma menina de 7 ou 8 anos de idade. Ele ia sentar-se no degrau que dava para o pátio, de modo a admirá-la, e lá ficava horas a fio. Às 4 horas da tarde, particularmente, quando a menina chegava da escola, não se podia retê-lo na sala, e nada era capaz de induzi-lo a abandonar seu posto de observação. Certa vez, quando a menina deixou de aparecer à janela na hora habitual, Hans ficou bastante inquieto e molestava os empregados com perguntas: "Quando a menina vai vir? Onde está a menina?" E assim por diante. Enfim, quando ela de fato aparecia, ele ficava felicíssimo e jamais retirava os olhos do apartamento do lado oposto ao nosso. A violência com que esse amor a longa distância o afetou deve-se explicar pelo fato de ele não ter companheiros de folguedos de qualquer dos 2 sexos. Passar boa parte do tempo com outras crianças constitui claramente parte do desenvolvimento normal de uma criança.